Salve, salve, povo lindo, professor Cleito do cursinho Albert Einstein. Vamos falar hoje do nosso primeiro tópico de sociologia, vamos falar de Émile Durkheim. Esse cara não é aquele francês lá que tava na onda da Bastilha lá, Luís XVI, neto do rei Sol, Luís 40, 45 já, Luís 14, não, essa é uma outra aula. Para entender o Durkheim, tem que entender duas coisas. Ele tinha uma dupla personalidade. De dia, né, ele era o filósofo, psicólogo, antropólogo, sociólogo, Émile Durkheim. À noite, a menina se rasgava. Ele era conhecido pelas ruas de Paris como Lili, a gazela de Sorbonne. Qual era o método dele? O método dele era o que a gente chama de funcionalismo. Como assim, Cris? Cara, compara com o nosso corpo, compara com funcional, o corpo humano. Ele dizia que a sociedade funcionar as coisas, que coisa, menino. Vou falar daqui a pouco que essa coisa, que é um fato social, né? Ele chamou de fato social. As coisas na sociedade funcionam de forma interligadas, assim como o organismo humano, assim como os órgãos do organismo humano, um dependendo do outro, né, para o funcionamento total. Tipo assim, pega no nosso corpo, o bobó depende do figo, o figo depende dos trombos, os trombos dependem do cu. Tá entendendo? Da forma como o nosso organismo funciona, ele dizia que a sociedade também funcionava. E aí ele diz o seguinte, para te estudar algo, isso é importante, para te estudar algo, qualquer tipo de pesquisa que tu vai fazer, ou relacionado ou não ao fato, à coisa, ao fato social, tu tinha que olhar de fora, né? Tu tem que olhar de fora para te ser imparcial, porque se tu estiver dentro, né, tu vai ali, porra, meu vizinho, vou dar uma ajuda para ele, né? Tá entendendo? Tinha que olhar de fora essas coisas, ou seja, para te agir de forma imparcial. E essa coisa, menino, que eles chamam de fato social, ela tinha que obedecer ali basicamente 3 critérios. Exterioridade, generalidade e coercitividade. Como assim, Cris? Eu sempre gosto de usar como exemplo a Coca-Cola. A Coca-Cola é exterior a nós? É, porque não é nossa, não é Guaraná, Fly, aqui da Amazônia, do Pará. Ou então Dolly Guaraná, Dolly, que é nacional também. Não, é fora, americano, né? Não é multinacional e assim por diante. É generalizado. A maioria da galera do mundo, acho, né, que tiver condição, pelo menos compra, né, toma Coca-Cola. Isso é coercitivo, causa coerção social. Olha, de certa forma, você sabe por quê? Se tu tiver numa bancada lá, praça de alimentação lá no Iguatemi Castanheira, Boulevard, né, shopping, né, 10 mesas, aí tem 9 tomando Coca-Cola, né, milkshake do Bob's, McDonald's, McLanche feliz, tá, né? Aí tu chega lá, me dá um barezinho aí, me dá um Fly Guaraná, né? Os caras vão olhar pra ti, ih, tá pegando pra esse bicho, pra ele tá tomando esse negócio aí. Tu tá entendendo? Ou seja, tem que obedecer esses 3 fatores aí. E ele fala o seguinte, que esse fato social também, ele pode ser normal ou patológico. Patológico, como assim, Grace? Quando tem pato, o estudo do pato no meio, desde ser doido, patológico vem de doença, rapaz, de anomalia, anomia, que ele vai falar de anomia social também, né? Grace, como assim? Pega o crime. O crime é exterior a nós. Cara, tu já nasceu na Castanheira. O crime lá existe desde sempre. Ele é generalizado. Cara, se tu passar vivo da esquina do Rocilda, tu é um cara de sorte. Todo lugar tem crime. Na Castanheira, pior ainda. Causa coerção social? Claro que causa. Porra, tu tá lá... né, de boa na esquina do Rocilda, né? E aí os caras malacos chegam, passa o real, passa o pedágio. Porra, tu vai ficar na onda, não vai? Tu tá entendendo? Então, isso aí é importante. Ele fala assim, que o crime, por exemplo, né, é um fato social normal, sim, pode ser considerado, pode, mas desde que ele esteja ali desde os níveis padrões sociais, né? Qualquer alteração para mais, como na Castanheira, aí já sai de fato social normal e passa a ser o quê? Um fato social o quê? Patológico, tranquilo? Outros 2 conceitos importantes do Durkheim é a questão da consciência individual e a consciência coletiva. Ele diz o seguinte, por mais que o indivíduo pense, né, o individual, a consciência individual está ligada com a ética do indivíduo, né, com de dentro do indivíduo, né? Por mais que eu pense que, tipo, lá os harém, né, os caras têm 15 mulheres, eles estavam falando isso na outra aula, né, tem lá na Arábia, uns 15 mulheres no harém dele, né? Por mais que tu pense que aquilo seja errado, mas coletivamente, né, o individual está ligado com a ética. Já a consciência coletiva está ligado mais relacionado com a moral, ou seja, um conjunto de regras, de valores, para aquela cultura é correto. Tá entendendo? Então, chegando lá, tu vai querer as 15 também, mulheres, para te não ficar de fora, né, da sociedade. Tá entendendo? Isso aí também é importante
O Durkheim fala também sobre isso, tranquilo? Outra coisa importante que ele fala é sobre a questão de solidariedade mecânica e orgânica. Cris, como é que eu entendo? Bom, a mecânica é aquela antiga, pré-capitalista, antes da Revolução Industrial. A orgânica é a depois, é a moderna, pós-Revolução Industrial. Cris, como é que elas se relacionam? Aí eu tenho que pensar no seguinte. Eu sempre falo assim, por exemplo, o interior, né? Solidariedade mecânica, interiorzão lá, né? O açaí nosso aqui, que é típico do Pará, né? Lá no interior, antigamente, quando era mecânico, não tinha batedeira de açaí, né? Todo mundo tinha uma plantação de açaí no quintal. Todo mundo fazia aquela peconinha, né? Subia no açaizeiro, tirava os cachos, botava na água morta, depois pisava o bichinho, depois coava ele, porra, açaizão. Não é visto? Isso é solidariedade mecânica. Ou seja, a questão coletiva, ela é muito mais forte. Hoje, já pós Revolução Industrial, pós-capitalista, a gente já tem o quê? Uma sociedade mais orgânica, tipo, já tem a batedeira. Aqui na cidade, por exemplo, até mesmo no interior, hoje em dia, a galera já não sabe mais tirar todo o processo, pisar, coar, botar na água morna para amolecer e tudo mais, não, depois, né, esmigalhado, não sabe. Por quê? Porque já tem a batedeira já deixa de pronto. Agora o problema é o seguinte, que se der pau na batedeira, assim como as greves acontecem, né, mexe com todo mundo, der pau na batedeira, o cara fica sem tomar o açaí, porque ele não sabe mais fazer manualmente. Então essa relação aí é importante, ele fala sobre isso, o Durkheim fala sobre isso, tá? O açaí eu acho que é para nós aqui do Pará, pelo menos é um ponto que tu vai entender bacana, tá? E aí por último ele vai falar também dos suicídios, né? Aí ele classifica em 3, altruísta, egoísta e o anômico. O altruísta nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de viver pela pátria e morrer sem razão. É o doido que quer ir pra guerra, defender minha pátria, lembra lá dos nazistas? Vai, desgraçado, morre, vai, quer ser o doido, bora lá, só tu então. Né? Esse é o altruísta, ele morre por uma causa, kamikaze, lembra? Na Segunda Guerra Mundial, né? Tem o anômico geralmente ele é relacionado ao que? Uma crise social, uma crise econômica, crise do 29, peste bubônica lá atrás e assim por diante, tá? Aí o indivíduo, né, vai e comete suicídio, né? E o egoísta é aquele relacionado mais com o próprio indivíduo, né? Ele se sente ali fora do meio social, ele se sente, não está mais inserido, ele está triste, ele está depressivo, ou seja, ele vai lá e, né, acaba com a situação. Tranquilo? Então, gente, é isso. Eu acho que, resumidamente, assim, deu pra gente, né, pegar os principais pontos ali do Durkheim. E aí, amanhã, sabadão, a gente resolve as questões e tal. Beleza pura? Quer saber mais? Vem com nós. Albert Einstein 100% aprovado.